Olá a todos, sejam muito bem-vindos à roda de conversa, representatividade LGBTQIA+, e projetos. Vamos falar de muitas coisas importantes e necessárias para a nossa Guaratinguetá. Dentre elas, por que, como, onde, projetos culturais com foco nos LGBTs. O que a gente pode fazer, o que a gente pode estimular. E também todo esse universo encantador do arco-íris. Vamos falar tudo isso nessa roda de conversa, nesse sofá. Essa roda de conversa pertence à Valsa de Pedro, que é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc no final do ano passado. Meu nome é Victor Montenegro, eu vou ser o mediador aqui dessa roda e começar a apresentar os nossos convidados. Ao meu lado, aqui está Thiago Minamisawa, ele que é diretor, roteirista e produtor do curta-metragem Sandro, ganhador dos prêmios Silver Hugo de melhor filme de animação no Festival de Chicago 2019, melhor curta-metragem brasileiro e melhor documentário no Animamundi 2019, no prêmio Itamaraty de melhor curta-metragem no Festival Kinofórum 2019, melhor filme do júri popular no Festival de Vitória, do Kikito no Festival de Cinema de Granada 2019, melhor curta-metragem brasileiro no Festival Animage 2019. O filme também foi selecionado para mais de 70 festivais internacionais, entre eles o Festival de Animação de Annecy, considerado o Oscar do cinema de animação, In the Palace, Bulgária, Interfilm Berlim e Nouveau Cinema de Montreal. Este é Thiago Minamisawa. Apresentar agora a nossa outra convidada, esta daqui de Guaratinguetá. A Dora é socióloga, cientista política formada pelo Unesp Araraquara, atuou na área de assessoria política do Legislativo ao Executivo, desenvolve e trabalha com políticas públicas para minorias. E a gente fala de pessoas com deficiência, PCDs, idosos, crianças e adolescentes, população negra e no combate à violência. Também é ativista feminista e aliada às nossas pautas LGBTQIA+. Nosso terceiro convidado dessa roda de conversa é o Lincoln Café. O Lincoln é LGBTQIA+, aqui da nossa Guaratinguetá, atuante. Ele é ativista social, defensor das artes visuais e ator amador. É criador do grupo social do Parque e distribuidor de livros. Formado em Pedagogia pela Universidade Brasil, que foi a antiga Faculdade Nogueira da Gama. Cursa Letras e pós-graduação em Psicologia Social, ambas pela FAEL, lá em Lorena. E antes de apresentar todos os nossos três convidados para cada um falar por si sobre um pouquinho da sua experiência antes da gente começar essa roda de conversa, eu quero fazer aqui uma homenagem a todas as mães brasileiras que têm filhos LGBTQIA+. Essa roda de conversa é para todos vocês que têm filhos que passam por todas as vivências, cada uma na sua experiência, cada uma na sua forma de próprio aprendizado e aprender sobre o universo LGBTQIA+. Então, é uma homenagem a todas as mães brasileiras. Fica aqui o nosso muito obrigado por tudo. Vamos começar com Thiago Minamisawa. Thiago. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando finalmente. Esse contato que eu acho que começou em 2017, né? 2017, que agora finalmente a gente conseguiu concretizar. Então, muito, muito legal. Eu sempre tento, né, participar de tudo que é possível desses eventos que a gente tem de conscientização, de debates sobre questões LGBTs em vários aspectos delas, né? A
acho que você, quando me convidou, falou muito dessa questão de projetos, né, como que isso tudo funciona, assim, muito para fomentar, né, esses trabalhos artísticos, né, nessa temática, né, e para mim, assim, sempre, tipo, a temática LGBTQIA+, ela foi basicamente o que, no que eu desenvolvi toda a minha carreira, né, então, os dois editais que eu produzi as obras autorais, tanto a Coletânea Mar de livros infantis, quanto esse curta-metragem que você citou, foram através de um PROAC LGBT que existia no governo do estado, que não existe mais, né? Ele foi uma das primeiras coisas que o Dória cortou quando ele entrou no governo, foi juntar várias causas minoritárias em um mesmo edital, né? Então eles tiraram esse edital de manifestações culturais LGBTs, mas foi justamente através deles e através de assumir uma postura de usar da arte para falar sobre esses temas que eu pude desenvolver vários trabalhos artísticos que acabaram projetando a minha carreira e várias atividades que eu fiz nessa direção. Então, para mim é muito importante falar sobre isso. E obrigado por ter chamado para isso. Obrigado pela sua fala. Agora vamos passar para Dora Soares. Muito obrigada, é um prazer estar aqui em companhia tão bacana, engajada. É um prazer ver essa juventude engajada, esclarecida. Queria aproveitar aqui que você dedicou às mães e homenagear também as Mães pela Diversidade, que são as mulheres organizadas em Taubaté, que são fantásticas e que fazem um trabalho com mães que não conseguem lidar com a questão, e elas são mães de trans. E elas fazem esse trabalho de acompanhar as mães e acho fantástico. E esse envolvimento, fiz ciências sociais, atuo como cientista política, como socióloga, trabalho com minorias o tempo todo das políticas públicas, que eu trabalhei com projetos. Eu sou ligada ao movimento de mulheres, em primeira instância, combate à violência, e aí isso envolve filhos, isso envolve buscar um outro tipo de relacionamento, ou de papel do que seja masculino e feminino, as questões de gênero são fundamentais, a gente rever isso, o que é o gênero, e porque eu nasci com uma condição biológica, e eu não tenho que ter um papel social único, fechado, e ainda machista, como é a estrutura da nossa sociedade. Então, nós temos o tempo todo, mesmo como pertencentes à comunidade LGBTQIA+, a gente tem que se refazer no sentido do machismo no seu eixo. A gente faz uma busca e a construção de um mundo de paz, a gente tem que rever não só o preconceito, mas até o tipo de relacionamento, o que se chama posse, o que se chama capitalismo, o que se chama apropriação do outro, ou de um papel único, que a gente quer refazer na construção do mundo de paz, do mundo de amor, do mundo de diversidade, e que a cor não determina nada, a não ser meu bom gosto. Muito obrigada. Obrigado, Dora. Lincoln. Assim como meus amigos aí, quero agradecer pelo convite. Bom, sou professor, né? Como a maioria de nós sofredores aí, e a gente está nessa luta. Ali, como a gente nós trabalhamos com um coletivo periférico, então que é o Grupo Social do Parque, a gente trabalha visando trazer esse corpo político tão excluído para um cenário melhor e maior, né? A gente tem ali no Parque São Francisco, que agora é grande, né? Viraram parques, né? A gente tem um número grande de LGBT, a gente tem muito trans lá, e essa semana mesmo a gente estava conversando sobre isso, sobre essa possibilidade de colocar esses corpos trans na sociedade sem aquilo que a sociedade, principalmente na qual a gente está inserido, está sempre colocando na marginalidade. A gente sabe que prostituição não é crime no Brasil, mas não é necessário que a gente veja o corpo trans apenas e tão somente neste local, neste lugar. Então a gente faz esse trabalho, a gente já foi muito questionado sobre possibilitar a doação de roupas, de sapato para pessoas trans, como se essas pessoas fossem menores do que outras pessoas que o nosso grupo também abrange. Então o nosso trabalho, como um grupo periférico, a gente adora trabalhar na periferia, a gente é de lá, a gente luta para que a gente tenha cada vez mais vez e voz,
é trazer não só o corpo LGBT, mas também o corpo LGBT para todo tipo de plataforma que coloque ele acima daquilo que a sociedade já nos coloca até o presente momento. Muito obrigado, Lincoln. E é importante todas essas falas, porque a gente quer transmitir para vocês que a arte educa. A arte, ela transforma, a cultura transforma, a cultura é libertadora. E queremos incentivar quem ainda está tímido, queremos estimular você que está pensando em algum projeto cultural. Precisamos dar voz, precisamos lutar também pelas nossas causas, por aquilo que a gente acredita. A gente precisa lutar por aquilo que a gente sonha. Então, se você tem um sonho lindo, que eu sei que você tem um sonho lindo, então vamos lutar para que esse sonho aconteça, porque a cultura, a educação, elas libertam, elas são transformadoras. E já falando sobre projetos, Thiago, sobre os projetos e para as pessoas que não conhecem projetos culturais, não sei o que é um projeto, como é que eu faço, nunca ouvi falar. O que contempla um projeto, seja para edital estadual, municipal, seja para qualquer projeto, o que caracteriza um projeto para que as pessoas também possam compreender esse universo? Bom, eu acho que a primeira coisa é que um projeto ele nasce de uma ideia, né? Então, a partir dessa ideia, ela pode vir motivada por várias razões, né? Pode ser uma história pessoal, pode ser ficcional, pode ser real, mas ela surge ali de alguma inquietação, alguma coisa que te faz querer que isso se transforme, seja num filme, numa peça, em qualquer obra cultural, né? Então, acho que um projeto, para mim, ele sempre começa muito disso. E a partir do momento em que você começa a analisar o que é essa ideia e ver como que você imagina realizar ela, você começa a ver os meios de produção disso, né? Então, será que a minha ideia ela se encaixa mais para um edital do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, né? Então, acho que cada ideia também tem um perfil e aí a gente também não pode ser inocente de achar que qualquer ideia serve para qualquer tipo de edital público, né, ou privado, né? Acho que cada um tem seus interesses específicos, então você começa a perceber qual ideia encaixa melhor em qual edital que você pode concorrer, né? E aí eu acho que a partir disso é desmistificar um pouco os editais, assim, né? Porque eu acho que o edital, ele justamente, por exemplo, um edital estadual e tudo, ele é justamente aberto para pessoas físicas e pessoas jurídicas, para que justamente a população no geral também possa ter acesso a isso, né? E eu acho que às vezes a gente tem um pensamento de um edital como algo para profissionais ou para pessoas que estão muito distantes da gente, né? E na verdade, não, ele está aberto para a sociedade e várias pessoas podem concorrer a eles, né? É lógico que conforme você vai se especializando mais e tudo, você vai ganhando uma expertise sobre como escrever bem um edital, como preencher os requisitos que estão sendo solicitados e também, principalmente, você começa a ficar mais atento para realmente qual ideia encaixa em qual edital. Porque muitas vezes as frustrações que acontecem de pessoas não selecionadas para os editais é que as ideias que elas tinham não se encaixavam com o tipo de projetos que uma prefeitura está buscando ou que um governo estadual está buscando, né? Então, acho que também essa experiência vai trazendo mais esse olhar, né? Que você vai conseguindo direcionar mais. Mas eu acho que meio que respondendo sua pergunta abrangentemente, assim, é realmente perder esse medo de que o edital seja uma coisa muito complicada, sabe? De se fazer, assim. Certo. E um outro gancho dessa sua fala, para também complementar para as pessoas, um edital ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele tem todas os seus processos, né, que são os seus trâmites que são naturais, mas ele tem
a justificativa? Como que acontece essa ordem dentro essa ordem de processos dentro de um projeto? Eu até depois eu vou colocar no vídeo, vocês vão poder acompanhar um edital do filme que eu produzi, que daí vão estar todas essas coisas lá especificamente, aí vocês podem ir parando o vídeo e lendo certinho. Mas assim, geralmente um edital básico ele pede uma sinopse, né, um resumo sobre o que é o seu projeto, né, ele vai ter ali a relevância, que é você dizer realmente por que esse projeto tem uma relevância pública, por que o governo federal ou municipal deve pôr uma verba para que esse projeto seja realizado, né. Relevância e justificativa meio que se misturam nisso, né? Mas às vezes você coloca a justificativa como algo um pouco mais amplo, que seria colocar também um contexto social e sobre como esse tema hoje se encaixa na sociedade e como esse produto que você está fazendo artístico, ele vai conseguir repercutir o suficiente para conseguir ter algum tipo de modificação social. Aí você vai pôr um roteiro ou alguma coisa mais escrita mais detalhada sobre o que é o projeto, então é aquela sinopse, mas agora escrita de uma forma em que você possa ler o projeto inteiro. Um orçamento do projeto que tem que ser viável com o valor que o edital está propondo, né? Então você tem que colocar ali valores cabíveis para profissionais trabalharem e tudo. Geralmente os editais a gente nunca ganha exatamente o que o mercado pagaria, né? Então você vai pôr sempre um valor mais baixo, mas vai mostrar que você tem conhecimento da área, que você vai conseguir usar o dinheiro para produzir esse projeto. E o cronograma, que é você saber o prazo que o edital te dá, se é de 10 meses, 1 ano, que você vai conseguir compilar todo esse projeto pelas datas e que cada fase dele vai ter determinado tempo. E uma pessoa que geralmente é um jurado de edital, um avalista, ele sabe ver muito bem se esses prazos que você está colocando são viáveis, se esse valor que você está colocando realmente condiz com o que vai acontecer no projeto. Então essas coisas mais técnicas que vão viabilizar. Eu acho que a princípio é meio que esse o geralzão de um edital, aí cada um deve ter alguma especificidade, assim. Certo. E falando em movimentos sociais, Dora, conversar com a secretaria, seja de qual cidade, seja uma secretaria do Estado, eu tenho um projeto para escrever. É também uma forma de política pública? Primeiro a gente tem que entender que tudo é política, inclusive o silêncio, né? Tudo é postura política. Quem se cala, quem silencia, é conivente, né? Então, toda ação que você faz, ela é política. Agora, a ação da política pública, quando você vai a uma secretaria, quando você tem um projeto, você requer que aquele tema seja respeitado, ou quando você responde a uma postura, como bem colocou o nosso amigo aqui, porque existiam editais e já foram retirados pela postura política do governador, do governo do Estado, né? Então, a postura no investimento da cultura, no combate à violência, isso também é necessário de você estar pressionando, estar exigindo, estar cobrando a permanência, porque não adianta você ter um projeto e aquilo se encerra. A permanência, a insistência, a educação, para que seja transformadora, ela precisa ser mantida, né? A gente faz um trabalho, por isso a gente defende a organização, né? Porque vai ser um ponto de permanência. Você precisa fazer um edital, esses editais precisam ser constantes. Você às vezes tem um projeto individual que as secretarias de cultura às vezes têm verba, porque de verdade, na maioria das secretarias, a questão, na maioria dos governos municipais, a questão da cultura, ela fica como o supérfluo, o evento, o show. E essa postura que a gente está tendo aqui, de que a cultura ela é formadora, ela é educativa, ela transforma o pensamento, isso é fundamental. Porque ela não é só a questão do evento, é a questão da transformação do pensamento. Isso é cultura, aquilo que nos transforma e nunca mais seremos os mesmos.
nós assistimos uma animação em defesa da questão LGBTQI+, e aquilo nos transforma. Quem nunca saiu transformado uma outra pessoa depois de um filme, né? Depois de um livro, depois de uma forte emoção cultural, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma orquestra sinfônica, eu falei, música de cinema sendo feita na minha frente, eu fiquei emocionadíssima, uma emoção que eu não me esqueço jamais. Então, a cultura, a beleza para mim é o que há de mais revolucionário, é que nos faz pessoas melhores, né? O combate à miséria, à violência, é a gente sair dessa postura ou dessa condição sem graça, sem cor, dolorida. Para quê? Né? A cultura ela é transformadora. Você não precisa estar realçando hoje, o que a gente tem na maioria das mídias é o realce permanente da violência, do preconceito se refazendo, se refazendo e se refazendo. Você não tem hoje nos meios de comunicação uma coisa que você assiste e fala, é possível mudar. O esforço em tentar ser uma pessoa melhor. Você tem sempre o realce da violência, daquilo que seria exceção, como o cotidiano, a violência, a mesquinharia, a fofoca, o menor, a humilhação, o bullying. Nós estamos aqui no movimento inverso. Nós estamos querendo fazer algo que nos torne mais solidários, que nos transforme, que coloque a beleza como um fator fundamental do não preconceito, da não violência, a solidariedade, a não subestima de corpos, que eu acho isso que o Lincoln colocou, fundamental. Não há corpos menores na nossa sociedade, não há corpos que possam ser apropriados ou abusados, como é das crianças, como é dos idosos. Nós estamos aqui discutindo sexualidade, mas quando a gente vai trabalhar com a questão dos idosos e fala de sexualidade, não pode. Idoso é assexuado. O velhinho não é para ter desejo. Mas todo mundo tem memória, uma memória incrível quando você tem 80 anos. Como é que o desejo não vai se manifestar? Mas a gente tem uma sociedade baseada na juventude, no corpo branco, bonito. Oh, o prazer é outra coisa, o mundo é outra coisa, a fantasia é outra coisa. Então, eu queria reforçar que as políticas públicas são fundamentais e são elas que vão construir um mundo melhor e vão dar para nós a resposta dos impostos que pagamos. Porque, acima de tudo, política pública é o retorno do nosso investimento como pessoas de um país democrata, que cobra impostos, que são financiados, cujo governo é financiado por nós. Então, é uma questão de exercício do direito. Obrigado. E agora, aproveitando esse gancho maravilhoso que a Dora ofereceu para a gente, da representatividade de diferentes corpos, de diferentes seres, desejos, toda a diversidade. Somos diversos. Qual é a sua percepção numa realidade, falando em Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, você se sentiu representado em algum momento com um filme que passou num drive-in incrível que teve ali na cidade de Lorena? Teve alguma experiência pela qual você se sentiu representado? Olha, a primeira coisa que eu faço para combater é tirar minha roupa. Primeira coisa que eu faço. As minhas redes sociais, as pessoas, eu acho que quando eu voltei a morar em Guará, eu morei um tempo em São José dos Campos, e é ali que eu fui fazer teatro, né? Porque aqui eu gostava muito, eu comecei pela literatura, em casa sempre foi de ter muito livro, sou de uma família protestante, que ao contrário, porque tem, né, essa visão de que todo protestante é... A família sempre foi muito assim, voltada para a cultura, família de professores, então... A minha primeira experiência mesmo foi com a literatura, então sempre gostei de livro, tanto é que eu faço questão de distribuir livros, minhas redes sociais são para isso também, e o grupo social que eu faço parte também é para isso. E quando eu voltei a morar em Guaratinguetá, eu achei muito interessante, como LGBT, né, que isso há uns 15 quilos atrás, né, eu colocava naquele patamar do negro ativo, isso pode falar isso? O negro ativo, de cabelo raspado, que sempre faz a vez da cara do segurança, porque isso também tem que ser revisto, né, porque negro tem que ter cabelo raspado, que a gente tem que ter aquela coisa de o forte e tal. Eu falei, então, vamos quebrar esse negócio aí, vamos tirar a roupa, né, então... Vamos meter fotos sem roupa aí no Facebook, depois no Instagram. E eu gostei, porque começou até aquela coisa assim de... Nossa, mas como? Mas por quê?
Mas ele faz isso não, ele está querendo biscoito, ele está querendo sair com alguém por causa disso, por causa daquilo. E é ótimo, porque desmistifica. O corpo, eu não estou aqui para, eu não estou nessa vida, eu não vim aqui para limitar o outro. Se alguém quer dizer que o corpo oriental é bonito, irmão, vai na frente. Quer dizer que o corpo indiano é bonito, irmão, vai na frente. Mas eu quero todo mundo, e esse todo mundo me inclui. E eu consegui ver essa diversidade no teatro. Primeiro, vou voltar lá no teatro. Primeiro, porque quando eu fui na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que eu fiz teatro lá, me colocaram para fazer a primeira peça que eu fiz foi uma peça dramática. Olha só, Dora. E eu fazendo drama, Dora. Me colocaram para fazer um médico, a peça chamava A Receita. E eu era o médico, ator principal lá. Eu falei, cara, mas peraí, então é isso. Então a arte, ela não te reduz, ao contrário, né? Ela te coloca num lugar, porque se você pegar pela mídia, hoje em dia tá diferente, mas vamos contar que eu sou um cara de 82, né? Vou pra 39, né? Rose de 25? Rose de 25, Vitor? Mas tô indo pra 39. Daí você, né? Eu não vi, eu não vi essa representatividade na televisão. Quando eu percebi que eu queria fazer artes cênicas, por exemplo, a primeira, quando eu me lembro assim, de onde é que você sente vontade de representar? Foi assistindo, que eu amo até hoje, a minha primeira dama no meu coração, foi a Ariclé Pérez. Quer dizer, qual é a minha identidade com a Ariclé Pérez? Zero. Mas era aquilo que eu tinha. Então a televisão, ela impôs isso. Então uma pessoa branca, bailarina, classe média, já era classe média alta, sei o quê. Pra mim não tinha essa possibilidade. O teatro entrou com essa possibilidade. Peraí, no teatro você pode ser o que você quiser. No teatro já fiz papel de Visconde Sabugosa. Sendo que na televisão o Visconde é alto e magro, né? Então no teatro, como eu acabei de dizer, já fiz papel de médico. Fiz o papel de José, marido de Maria. Depois eu fui Herodes. Tudo bem que Herodes tá ali, né? Herodes. Então eu fui ver. A arte, o interessante da arte é isso, ela vai quebrando. A arte, na verdade, ela tira todos os limites, né? E no meu caso, foi o teatro. Que é a linguagem assim, que eu acho que é um pouco mais livre do que as demais. Que eu acho. Estou de frente com um cineasta, ele vai falar, não é isso. Mas o que eu acredito, por enquanto, assim, até o presente momento foi isso. Eu me identifiquei nas artes cênicas pela diversidade. Você pode ser o que você quiser. O diretor dessa peça mesmo, que é o Roberval Rodolfo, que hoje atua pelo SESI lá de São José, ele ganhou um prêmio fazendo como melhor atriz. Porque ele fazia uma personagem e não colocaram ele na classificação do homem, porque ali era a personificação daquilo que ele estava fazendo. E era aquela impressão que deu. E ele ganhou como melhor atriz. Veja, para isso que a arte existe, né? E é isso que eu sempre me vi. E acho que o corpo tem que ser desmistificado, todo mundo tirando a roupa. E a gente está num processo desse século XXI de muito debate sobre o seu lugar na sociedade, o seu lugar do seu corpo naquela sociedade, o que eu posso fazer com o meu corpo de bom nessa sociedade, o que é meu corpo aqui, o que é, apenas o que é, para eu poder ter um rumo aí para seguir com outros debates. E exemplos bons, seja no cinema, seja em propostas de implementação municipais, algo que existe numa outra cidade que Guaratinguetá pode absorver de referência, seja em grupos, em amizades, em todo esse cenário de cada um que vocês possam compartilhar aqui com a gente. Exemplos bons, exemplos ruins que vocês já viram de representatividade e exemplos. Esse filme, ele representou muito mal a comunidade, ou teve um discurso que deu uma deslizada. Fiquem à vontade para responder essa. Eu achei uma fala linda que ela deu, que o silêncio também é político, né? Eu acho que, para mim, hoje, as obras artísticas que se isentam, que elas tentam ser chapa branca, ou que elas não se posicionam, elas estão se posicionando, assim, sabe? Eu acho que não é um tempo. A gente tem urgências sociais hoje que pedem que você se posicione, sabe? Então, para mim, artistas que não se posicionam, ainda mais numa situação drástica como a gente se encontra hoje politicamente, assim, né, em que você não tem mais
aquele cinza do centro, assim, né? Você tem o preto e o branco, necessariamente. Então, ou você está deste lado do conservadorismo, ou você está contra esse lado do conservadorismo. Não tem um meio termo disso, né? E eu acho que a nossa fase hoje, né, é engraçado, porque eu vejo que a nossa geração, até pouco tempo atrás, ainda tinha muito como os heróis aqueles que lutaram contra a ditadura, né? Chico Buarque, Caetano, Tropicália, todos esses artistas. E parecia que entre eles e a gente não existia uma geração que tinha que lutar politicamente por alguma coisa, assim. Virou uma coisa um pouco mais banal, assim. E agora eu acho que está vindo justamente uma força artística necessária de lutar contra movimentos extremamente conservadores que estão ressurgindo, assim, né? Então eu acho que hoje a arte tem essa obrigação, sim, de se posicionar, e eu acho que quando eu circulei por agora nos festivais e tudo, deu para perceber o quanto a produção, principalmente em curtas-metragens, estão sendo feitos por pessoas trans, por mulheres, e são os filmes que estão ganhando muito destaque nos festivais, que estão ganhando os festivais, né? No Festival de Brasília, no ano que eu participei, só ganharam cineastas mulheres em todas as categorias. Esse ano, todos os filmes que se qualificaram para o Oscar do Brasil foram filmes dirigidos por mulheres. Então, está realmente tendo, né, tanto uma ânsia de produção, quanto também o mercado consumindo e exigindo mais produção desses lugares de fala, né, de pessoas trans, de mulheres, e geralmente esses corpos que são oprimidos, né, historicamente. Assim. Em questões de leis, de fomentos, tem alguma lei, tem alguma cidade que está fazendo referência, que pode ser uma referência para a nossa cidade, para a nossa Guaratinguetá caminhar aí para um rumo mais diverso, mais inclusivo? Olha, eu acho que, como eu trabalho com política, para mim a grande questão é que não há planejamento. Não há um planejamento de cidade, não há um planejamento de país, não há um planejamento de Estado. De que mundo a gente quer viver. E não há cidadania no brasileiro, no sentido de olhar para o governo municipal e falar, não elegi um herói, elegi um representante, então eu tenho que dizer o que eu quero. Não há democracia nem representatividade se você não sabe o que você quer. Então, a tradição coronelista brasileira é eleger um mito, um herói, alguém que vai pensar por mim a minha própria vida. Então, refazer a questão da democracia é reconstruir isso. Nós elegemos representantes, eles só vão representar se eles souberem o quê. Então, a gente tem que dizer o que quer. Então, existem, sim, várias experiências, tanto de grupos organizados como a Mães pela Diversidade, como estudo. Nós temos aqui em Guaratinguetá, especificamente a Unesp, em Campinas, a Unicamp. A universidade tem que estar engajada nisso, né? Eu posso citar o meu amigo Júlio Simões, que é da USP, que é professor de antropologia social, que faz estudo de toda a comunidade. Essa massificação de ideias, essa mesmice, que não vão usar a verba pública para o novo, para o que questiona, para o que faz repensar, para aquilo que motiva a minha cidade, para aquilo que transforma o teatro, transformou sua vida. Então, cadê os cursos de teatro, as oficinas em todos os bairros nessa cidade? Porque ela não é um curso de teatro para eu ir parar na mídia global, internacional. É um curso de teatro para eu ser outra pessoa, para eu descobrir que eu posso ser mil. Que vai exigir um curso de iluminação, de história da arte, de figurino, e aquela costureira do bairro vai aprender a fazer um figurino fantástico, que ela vai ganhar grana no carnaval, ou no teatro da escola, e eu vou poder montar festivais, e aí você vai transformando a cultura como uma coisa que é para a sua vida, e não para televisão, para o sucesso, para o dinheiro, mas para você ser outro. Isso é o papel fundamental da cultura. E aí quando você faz oficinas permanentes e constantes, né, nos bairros, você vai transformando o cotidiano da periferia, do centro, vai mudando a cabeça, porque eu posso ser o médico que eu nunca fui, eu posso ser a bailarina maravilhosa que eu nunca fui, posso ser a mulher sedutora que eu nunca fui.
posso ser quantas eu quiser, eu posso ganhar o papel de melhor ator. Isso é maravilhoso, né? A cultura é uma possibilidade em 1000, mas o investimento constante é o papel mais importante, é o nosso da cidadania, é exigir que a democracia seja feita. Meu nome é Laís Santos, sou advogada, apoiadora da causa LGBTQI+, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, boa tarde, fico muito grata pelo convite, vindo falar de um tema tão importante, não somente para a comunidade, mas para a sociedade, como forma de representatividade, diversidade e inclusão. O tema é políticas públicas culturais e uma maior visibilidade na comunidade nessas ações. Nós não podemos deixar de falar, se tratando da comunidade LGBTQI+, dos avanços dos direitos, que na verdade são direitos advindos do judiciário, de interpretações e não direitos por parte do legislativo. Temos consciência de já que ocorreu um avanço pequeno deste reconhecimento da união estável, da adoção, declaração de imposto de renda, inclusão do nome social e o ano passado doação de sangue. Mas mesmo assim, precisamos conscientizar de que esses direitos são direitos que partiram de interpretação de lei. Ainda falta de fato um olhar mais atento, leis específicas que representem, protejam e garantam os direitos concretos a esta comunidade. A Constituição Federal dispõe que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Mas sabemos que, infelizmente, a aplicação não ocorre dessa forma. Um dos pontos fortes para as baixas políticas culturais ou a escassez dessas é o pouco ou nenhum investimento para essas políticas, no qual a LOA, Lei Orçamentária Anual, destina um valor baixíssimo para essas ações. Nós podemos citar ainda os inúmeros projetos de leis que foram arquivados, como a criação de museus, a promoção da cidadania LGBT, direitos na velhice, entre outros, considerado um retrocesso na garantia e aplicação desses direitos. Eu não posso deixar de citar os projetos arquivados pelo nosso governo, como o projeto de lei 5.002 de 2013, que dispõe sobre identidade de gênero, e a medida provisória 870 de 2019, que retirou das diretrizes dos direitos humanos a comunidade LGBT. Para uma maior ação cultural e visibilidade, é necessário, é um direito, é uma obrigação o conjunto sociedade, governo e empresas, que haja maior investimento, um maior espaço em mídias, TV, rádio, jornais, revistas, para a inclusão desta minoria. As políticas públicas culturais devem investir na criação de grupos de trabalho e estudos da cultura LGBTQI+, em todos os estados, implementação e elaboração de atividades nas escolas públicas sobre a promoção e a diversidade de gênero e a prática de inclusão. Há uma imensa necessidade de representatividade em todos os meios. Podemos tomar como exemplo a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, que declarou a cultura LGBT como patrimônio imaterial cultural da cidade. As manifestações culturais dessa comunidade são uma forma de pertencimento social, além de se traduzirem em lutas por resistência e existência. É essa forma de pensamento, de respeito, de inclusão que precisamos ampliar no nosso país. Temos um avanço na parte literária, com livros dedicados a adultos, crianças, filhos de casais LGBT, que se sentem representados, que realizam uma construção de identificação positiva, pois possuem essa representatividade. E são inúmeras as publicações com esse segmento. O mercado de turismo LGBT, que é um dos mais lucrativos do país, nós não vemos representatividade nos meios de comunicação. Podemos citar ainda as oficinas de teatro, inclusão de atores e atrizes que façam parte dessa comunidade. Não há problema nenhum em uma trans representar Julieta em Shakespeare. Precisamos entender que cada pessoa tem a sua história, que essas histórias são diferentes e essa diversidade que nós precisamos aceitar e respeitar. Não podemos deixar de falar da realização de seminários, simpósios, exposições, oficinas artísticas. Quero agradecer muito pelo convite, sou uma apoiadora da causa, e em suma, a mensagem que eu espero ter passado para vocês é de que é necessário a inclusão da diversidade para uma maior visibilidade. Nossa luta é árdua, longa, mas vocês não estão sozinhos. Muito obrigada. Aqui em Guará, alguns grupos de amigos, alguns já falaram sobre temas, pautas. Será que é interessante a gente levantar essa bandeira? Ô, Victor, olha,
pelo que eu tenho percebido desde que eu voltei a morar em Guaratinguetá, é que existe uma homogeneidade no pensamento. É meio difícil encontrar pessoas que porque a gente, nós somos 120 mil, 120, 150, e a gente ainda vive muito naquela coisa de que este é parente daquele, que é amigo meu. Então é difícil você entrar nessa familiaridade. Porque eu bater de frente com você, você não é só você. Você pode ser alguém que trabalha com a minha mãe. Então é muito complicado em Guaratinguetá falar isso, porque as pessoas não vou falar todas as pessoas, generalizada, mas a gente tem ainda uma ideia de que é quase imoral eu ir contra o seu pensamento. O que eu penso é que, novamente, voltando para a arte, por exemplo, se a gente fizer um grupo como no bairro Santa Luzia, formou-se um grupo lá 3 anos atrás, eu participava, um grupo que era de teatro, falando sobre a realidade do bairro. Eu acho que isso mobiliza, eu acho que já começa por aí. É o embrião para a gente poder falar, para a gente poder bater de frente e poder trazer outras pautas. Porque nesse momento, Guaratinguetá, eu acredito que não é uma cidade ainda preparada para uma discussão tão punk. Porque eu acredito, Vitor, que a gente também tem que respeitar o tempo de cada um. Foram muitos anos, são anos e anos das mesmas pessoas no poder, da gente achar que aquela pessoa é sua amiga. Não, o vereador não é meu amigo, o prefeito não é meu amigo. São pessoas, como você bem disse, são representantes. Todos ali estão ganhando muito bem para tentar fazer o bem para a cidade. Mas como não tem essa construção, como não foi feita essa construção, não é possível quebrar de um dia para a noite. É até uma violência. Eu tentar impor para a pessoa, não, olha aqui, você não está entendendo? Olha, meu amigo, acorda. Não pode. Não adianta. Esse tipo de fala não adianta. Por isso eu acredito que, através da suavidade da arte, a gente vai conseguindo construir. A gente destrói o muro da ignorância e vai construindo uma estrada para o conhecimento. Daí sim a gente consegue falar com mais pessoas. Sobre a Câmara Municipal mesmo, que não foi para mim a pergunta, mas eu gostaria de falar, nós, né, cansamos de ir na Câmara e você vê 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, e as pessoas não têm coragem de ir à frente e conversar com aquele vereador, porque vê naquele vereador algo muito distante. E veja bem, não é, né? Foi o seu voto que colocou aquela pessoa ali. Então você tem que... É uma construção, eu não diria a longo prazo, mas eu diria que a médio prazo seria... Essa construção não é para agora. Inicia-se agora, mas ainda não estamos prontos para isso. Para essa conversa nesse momento. Vamos a passos lentos. A pessoa, independente da causa, mas também, principalmente LGBTQIA+, ela precisa militar o dia inteiro, todo dia? Ela tem um momento específico para militar? É na arte que milita? É na política que milita? Onde que eu vou militar? E essa é uma pergunta que eu trago aqui para a gente conversar, porque para trazer um pouquinho também dessa reflexão, qual é o meu papel? Eu tenho um limite? Qual é a minha importância aqui? Esse meu limite é sem limite? Esse limite, o que é militar? É fazer? Eu tenho o direito de não militar? Então, na arte... Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque acho que o processo de eu começar a trabalhar com arte veio muito de primeiro pensar como que eu iria me posicionar politicamente frente a tudo que estava acontecendo, né? De intolerância contra as LGBTQIA+, né? Contra várias questões humanas, contra o feminino, né? Como que eu iria, como ser social, me manifestar em relação a isso? Eu nunca fui muito essa pessoa que vai numa manifestação na rua, que vai brigar na frente mesmo de uma manifestação, né? Eu fiquei pensando como que eu poderia me colocar ali, sabe? E aí foi quando eu percebi, eu falei, não, se eu sou uma pessoa que tem capacidade de produzir os meios artísticos para que as obras artísticas atinjam as pessoas, talvez seja esse lugar que eu possa militar, seja mudando a cabeça de crianças, fazendo uma coletânea infantil que fale sobre LGBTQIA+. Pode ser um filme que vai falar sobre uma pessoa que vive com HIV e tentar desmistificar como que a gente olha o HIV hoje.
E eu acho que nesse lugar eu consigo me comunicar diretamente com muito mais pessoas do que às vezes eu conseguiria como indivíduo indo numa sozinho, ou tendo, né, sozinho na câmara, ou sozinho não sei onde, mas eu consigo achar um jeito de me comunicar. E eu acho que às vezes as pessoas perdem a noção de que elas também têm um poder individual muito grande, assim, sabe? Que a gente fica às vezes ou esperando que tenha realmente essa coletividade toda acontecendo, ou que os políticos façam, e você esquece que às vezes você, como ser social, pode, por exemplo mesmo, pela forma como você age, pela forma como você como você se abre, sendo um homossexual dentista, por exemplo, como que você pode se abrir e mostrar para toda uma sociedade no entorno aquilo que você é, sem estigmatização e tudo, que às vezes as pessoas perdem a noção de que exercendo a cidadania delas e sendo elas como elas são verdadeiramente, se assumindo, elas podem mudar em pequenos nichos que juntos vão mudando a sociedade inteira, sabe? E eu acho que essa coisa que você pergunta, o que é militar hoje, eu acho que está sendo muito interessante realmente essa discussão que o Big Brother está trazendo, né? Porque eu acho que principalmente assim, o militante, ele não é um evangelizador, ele não é o dono da verdade que vai dizer o que pode e o que não pode, né? E quando isso acontece é muito estranho, porque você cria um teto de vidro para você mesmo, porque se você é dono de toda a verdade, qualquer erro seu faz com que todo o seu discurso se invalide, né? E eu acho que um militante, ele é um ser em construção, assim, ele é sempre alguém que está tentando entender, está tentando aprender e ensinar aquilo que ele acabou de aprender e está aberto também para você entender que o mundo está sempre em mutação e que questões que sei lá, 2 anos não eram polêmicas, hoje são, porque hoje eu consigo enxergar aquela pessoa que eu não enxergava, o quanto que isso incomoda para ela, né? Então, eu, por exemplo, né, essa é uma questão que eu sempre trago nisso, né, assim, existe, por exemplo, a militância asiática hoje, né, assim, e se a gente for ver, historicamente, lógico que a gente não pode comparar os tipos de preconceitos que aconteceram, e não é esse o intuito que a gente vai fazer. Mas, por exemplo, eu em todos os lugares de militâncias, né, sejam entre mulheres, trans, negros e tudo, eu sempre fui chamado de japonês, ou japa, ou alguma coisa que me trouxesse sempre a referência do meu fenótipo, assim, né, antes da minha pessoa. No fundo, eu sou um brasileiro, não sou um japonês, mas sempre você é taxado por aquilo que você faz. E isso não é uma coisa que diretamente eu posso dizer que me oprime, né, no sentido que seria, por exemplo, um racismo em relação a negros e tudo, né? Mas é engraçado como você vai sentindo que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu lugar e que você tem o direito de se posicionar e de dizer, olha, nesse lugar eu acho que talvez vocês não devam mais trazer isso, sabe? E aí é quando se cria essa ideia, é um mimimi, não sei o que, mas só eu sei medir a dor que isso causa pra mim, né? Eu acho que a militância é justamente isso, a gente está sempre sensível a tentar ouvir o outro, tentar entender que as nossas verdades não são absolutas, assim, que a gente está sempre em mutação. Então, pelo meu ponto de vista, é meio esse. Ou seja, em nenhum momento você fala, não sou militante mais. Você não chega em casa e fala, agora eu não penso mais isso. Porque ser militante exatamente está repensando o tempo todo, defendendo o que você acredita. Então você não vai chegar em algum momento e falar, não, agora eu não estou militando, falar mal daquela bicha. Aquela bicha agora. Agora a gente fala. Mas não deixa de ser militante em nenhum momento. Não existe um momento em que você fala, não, agora eu estou afim de ser preconceituoso e agir contra tudo. Não, você se torna um militante, quando você entende que cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, como diz a música, e que você quer viver a delícia de ser o que é, né? E aí esse direito, né? Eu também incorporo, eu tive um queridíssimo professor de história admirável,
que eu falando das questões da mulher, falei para ele, mas como você me entende? Ele falou, eu sou minoria, sou japonês. Você acorda ali, né? Entendi perfeitamente tudo. Falei, nossa, você está entendendo tudo. O começo é a consciência. É a consciência do seu local de fala, do que você representa, de quem você é. A partir, então, dessa consciência pessoal, do seu ser, e de que você está em construção, você vai errar, você vai acertar, vai errar muito, provavelmente, vai acertar talvez menos do que errar, porque errando a gente aprende também, acertando, achando que a gente acerta, a gente erra. E essa consciência que vai dar um tipozinho, um pontapé aí na pessoa para ela ser mais engajada ou não ser engajada, ser uma pessoa mais empática, ser mais generosa. Ou no mínimo ter pudor de não agredir mais ninguém, né? Sem riba. Sim. Se a gente pegar alguns artistas da grande mídia, assim, Ana Carolina, ela nunca se declarou a favor da parada. E, no entanto, a gente pode falar que ela não é. A partir do momento que ela namora, estava namorando uma atriz conhecidíssima, vai falar que não, o Ney Matogrosso também nunca se colocou a favor da parada. Vai falar também que ele não é militante. Então, quando a gente quando a gente remonta o etnocentrismo, foi quando lá os europeus olharam, né, descobriram as Américas, né? Chegaram, ele deu uma olhadinha pros índios e falaram assim, não é assim, né? O padrão deles está errado. O padrão certo é o meu. O Deus certo é o meu. A forma de se vestir é a minha. O jeito de comer é o meu. A gente começa a ver que a gente reproduz a mesma coisa dentro da comunidade. Dentro da comunidade, o bonito é o branco, o bonito é o alto, o bonito é tudo aquilo que a gente não é. Né? Sendo brasileiro, a gente não é aquilo e a gente acha bonito. Daí volta na parte. O que falta eu acredito, o que falta na nossa comunidade, primeiramente, integração não diria tanto, né? Porque eu acredito que é difícil integrar. Somos tão diversos, mas vai integrar. Mas educação, pelo menos para respeitar o diferente. Porque eu lembro, muito tempo atrás, ter lido Como o Mundo Virou Gay, do André Fischer. E ele é um gay judeu, que até no livro dele ele fala que ele se converteu ao anglicanismo, que ele foi para a Inglaterra e lá eles aceitaram e tal, não sei o quê. E dentro desse livro, ele falava que, lógico, né, dentro daquele contexto de antigamente, esse livro foi um bom tempo atrás, que ele falava que ele foi no começo da parada e tal, não sei o quê, e ele via que era como se fosse um desserviço os beers, que são os gays gordos, as mulheres que são mais masculinizadas, porque ele acreditava que a gente, como ser LGBT, logicamente eu acredito que ele já mudou o pensamento, colocando naquele período, ele acreditava que nós, como LGBTs, temos que levar para o mundo a beleza a estética e tal. Então, E é um padrão. É um padrão. Então veja como que ele, sendo judeu, que já é um povo também perseguido historicamente, pode querer colocar para o outro o que é belo. Se o belo dele foi durante anos perseguido, até hoje tem nazistas que não gostam de judeu. Então a gente vê como a comunidade é diversa, como tem pensamento muito diferente. Então a gente tem que entrar, eu acredito que a gente tem que entrar com educação, para a gente verificar se a gente não está reproduzindo o que a gente sofreu, a gente agora está reproduzindo no outro. Né? Vamos perseguir o que é diferente. A comunidade gay é bastante inteligente e prova isso, e está nos meios, e está em tudo. Exatamente porque o tempo todo está se refazendo. Eu acredito muito nisso, você se repensar. Então, o universo gay, os gays não têm a questão de constituição da família tradicional, filhos, pagar escola. A comunidade gay é um grande investimento econômico. Porque no máximo os gays vão com a mãe, né? Ou uma sobrinha. Mas aquela família com 3 filhos, pagar escola, plano de saúde, não sei o quê. Então você acaba tendo uma vida, embora a gente defenda com todas as garras que os gays possam adotar e constituir famílias tradicionais, né? Eu acho que assim, a parada sempre tem um tema, né? E o tema sempre é político dela, né? Eu acho que alguns representantes acabam assumindo essa bandeira, acho que principalmente dos militantes mais engajados há muito mais tempo dentro do movimento,
mas teve realmente essa coisa de uma grande festa, né, de um momento de uma grande festa. O que eu também acho que é perigoso, às vezes, a gente condenar muito a festa como uma manifestação política também, né, porque a própria junção de 1 milhão e poucas pessoas dentro da Paulista, por si só, ela é algo que é impossível de você ignorar, assim, né. E realmente o que você falou, se tornou um evento economicamente tão importante para São Paulo, que não dá para ser ignorado e não dá para ser tirado. Então, querendo ou não, é um evento que sempre vai chamar a atenção no calendário da cidade e do país, assim, né? E o que respinga disso, né, a gente não tem muito como prever também, né? Eu acho que nem tudo necessariamente são pautas que têm que ser extremamente dirigidas e super políticas, mas alguns efeitos de uma grande aglomeração, né, que a gente gostaria de ter de novo, mas são efeitos que a gente não pode medir, né? A gente não tem como ter noção do que causa. Porque para nós que somos mais engajados, a gente consegue olhar e falar, mas falta isso, mas falta ser isso, falta aquilo. Para quem não é engajado, saber que está acontecendo uma parada LGBT e tem 1 milhão de pessoas na rua, você fala, nossa, então existe isso, sabe? E minha mãe, sei lá, que não é o universo dela, não existe para ela falar sobre isso, ela sabe que todo ano tem uma parada ali, então outras pessoas vão saber que tem então que essas pessoas existem, que elas estão ali, que elas são um número gigantesco, que elas importam na economia da minha cidade. Então acho que todas essas coisas não tiram o crédito da parada no que ela se tornou, sabe? E às vezes se fosse um movimento só extremamente político, muito engajado, que desse 200, 300 pessoas, a gente não teria a repercussão que tem. Sabe? Gente, a minha produção está aqui avisando que o nosso quadro está acabando. Infelizmente o nosso quadro está se encerrando. Foi uma conversa agradabilíssima. Muito obrigado por ter todos vocês aqui. Esse é um quadro da Valsa de Pedro, que em março a gente vai estar junto de novo. Não se preocupem, a gente volta e a gente sempre vai voltar. Então, esse é um quadro. Espero que tenham gostado dessa nossa roda de conversa. Esperamos que vocês reflitam algumas coisas que foram discutidas aqui, foram levantadas. Muito obrigado pela participação de todos vocês, seja no momento da nossa estreia, seja daqui a 1 mês, 2 meses, quando vocês estiverem vendo, independente do tempo. O tempo é de reflexão e esse tempo ele é contínuo. A gente precisa o tempo inteiro estar falando sobre inclusão, representatividade, sobre quebras da nossa rotina, do nosso paradigma, de quebrar essa bolha, a gente furar esse nosso ambiente e propor conversas como essa, propor inclusões, você trazer a inclusão também, não esperar apenas do outro. Muito obrigado, e que a comunidade LGBTQIA+, que as nossas conversas, que os nossos diálogos continuem por muito tempo, que esse seja apenas o começo. Muito obrigado a todos. Parabéns. Muito obrigado.